vocês o título do enredo: Axé Nikenda, um ritual de liberdade, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Nikenda é uma palavra do dicionário Kimbundu, que é um dialeto angolano, que quer dizer amor. Então, traduzindo, é salve o amor, Axé Nikenda. Um ritual de liberdade é o que a Imperatriz pretende fazer na Sapucaí, no desfile. Um grande ritual de liberdade. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Uma homenagem a um grande samba-enredo aqui da Imperatriz, que também cantou a liberdade e canta até hoje com todo esse sucesso que foi o Liberdade, Liberdade. Antes de começar a ler a sinopse para vocês, o Wagner já falou, mas eu queria agradecer a parceria de Cláudio Vieira e Marta Queiroz, que mais um ano estão aqui comigo nessa parte de pesquisa e desenvolvimento. Uma parceria que deu muito certo em 2 carnavais que eu já fiz, não aqui na Imperatriz, mas em outras agremiações. E aí eles estão voltando comigo esse ano com força total. Então, obrigado por mais um ano de confiança e parceria. Dar as boas-vindas ao nosso novo diretor de harmonia, Júnior Escapura, mais uma vez. Vamos ter muito trabalho, então te prepara, porque não vai ser moleza. Nosso enredo tem como pano de fundo a África, mas não é a África o tema da Imperatriz. Nós vamos cantar a liberdade do negro, a luta pela igualdade racial, traduzido em 7 setores, onde nós vamos mostrar a luta do negro através da história do mundo. Só que o nosso grande diferencial é a visão moderna, a visão contemporânea que esse carnaval vai levar para a avenida. A África já atravessou o sambódromo centenas de vezes, o negro já foi cantado em diversos momentos. O desafio da Imperatriz é apresentar uma plástica afro diferente de tudo aquilo que já passou na avenida. E eu acredito que como a gente conseguiu transformar o futebol num grande carnaval, a África é muito mais fácil. Então a gente pretende, com esse tema, emocionar o sambódromo. Eu acho que o sentimento que tem que passear por todo o carnaval da Imperatriz é a emoção. A proposta desse carnaval partiu do nosso presidente. Ele me chamou, a gente tinha vários outros enredos, já tinha quase um enredo batido no martelo, e o seu Luiz falou: Caí, vamos apostar num tema afro, vamos falar da liberdade do negro. Por causa de uma banana atirada num gramado, tantos assuntos se levantaram novamente, outros foram tirados debaixo dos tapetes. O mundo inteiro começou a falar novamente de racismo, de preconceito. Só que a gente pode falar muito mais. A proposta desse carnaval é mostrar que é uma ignorância do ser humano hoje ainda viver no racismo, com preconceito, não só com o negro, mas com qualquer segmento humano. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Ninguém. Antes de atirar a primeira pedra ou julgar o próximo, olhem-se no espelho, façam uma autoanálise e veja se você é capaz ou pode julgar alguém. O tema da Imperatriz vai fazer uma reflexão na avenida. Nós queremos mostrar que nós vivemos num país praticamente negro. Quem não é negro tem sangue negro nas veias. A proposta da Imperatriz é levar um desfile com uma mensagem de paz, de igualdade, mas não pintar o negro como uma figura simbólica, carnavalizada, enfeitada. Mostrar o negro como ele quer ser visto e como ele quer ser tratado. Precisamos ter respeito com o próximo. A mensagem do enredo da Imperatriz é essa. Nós não temos o direito de julgar, o direito de apontar. Nós só precisamos respeitar. É isso que o Axé Nikenda pretende mostrar no sambódromo. Vocês podem perceber que a nossa sinopse esse ano está um pouco maior do que a dos 2 anos anteriores. Mas isso é porque nós precisamos que vocês recebam o maior conteúdo possível desse carnaval para
possam realmente viajar e confeccionar um belo samba. Vamos à leitura. Ninguém nasce odiando uma pessoa por sua cor de pele ou religião. Pessoas são ensinadas a odiar, e se elas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Axé. Ouçam a voz do vento. Prestem atenção no que ela tem a nos contar. Lembra do tempo em que as estrelas coroavam o nosso pensamento e com ele começavam a brilhar? Nossos ancestrais conviviam em harmonia com a natureza e a sabedoria dos animais. Construíram uma gigantesca família. Se espalharam pelo mundo e por onde passavam abriam novos caminhos para semear o amor e a paz. Naquele tempo não havia longe nem perto, nem errado nem certo, e reinava uma exuberante floresta onde hoje padece o maior de todos os desertos. Caminhando pela savana, reunidos em torno da fogueira, celebrávamos a chegada e a partida, como se o direito de ir e vir fosse uma certeza prometida. Baobá, árvore querida, aprendemos a cantar o segredo da rima, rimando a pureza das palavras com a beleza da melodia, alegria com nobreza, mistérios com fantasia. Baobá, árvore querida, conduz nosso canto até onde moram os deuses do infinito, e que eles cubram com o manto da noite o ventre de Mãe África, onde dormem as matrizes da vida. África, triângulo sagrado, banhado por um oceano de cada lado. Ao norte, o próspero Mediterrâneo. A leste, o reluzente Índico. A oeste, o tenebroso Atlântico. Ao norte, entre o mar e o Saara, brotaram as suas primeiras civilizações, verdadeiras joias raras, o esplendor do Egito, o empreendedor Cartago e o Marrocos de Alá. A leste, velas tremulavam salpicando o mar. Traziam sedas da China, tapetes da Pérsia e temperos da Índia. Do reino do Sudão, levaram o ouro e outros metais preciosos. Entre os paralelos do Equador, existe uma majestosa floresta onde o homem não se cansa de tirar, nem os deuses se cansam de repor. Além de árvores, plantas e espécies fantásticas, existem rios e cachoeiras que os nossos olhos são poucos para admirar. Não existe na Terra tamanha diversidade, incrível quantidade de vegetais e animais, embora não faça muito tempo houvesse muito mais. São zulus, maçais, bantus, mosses, bocongos e calçais, clamando por liberdade e paz. Os mistérios da natureza vão além da compreensão. Explode raio, grita o trovão, a cheia inunda o vale, a terra vomita fogo pela boca do vulcão. A cachoeira chora, a lua cheia anuncia que algo acontecerá antes do raiar do dia. Ao som de tambores, lendas, mistérios, curas e magia, constrói mitos e aventuras, cultos e culturas. Essa é a nossa liturgia. Vivemos numa terra de contrastes permanentes. O mais velho dos continentes possui a população mais jovem do planeta, com sonhos ainda latentes. Também pudera. Nenhum outro continente sofreu tantas transformações, tantas violações em tão pouco tempo. Nossos guerreiros não conseguiram impedir a marcha do invasor. Suas preces foram sufocadas pelos canhões. Perdemos nossos bens, muitas vidas, dialetos e nações. O pranto foi pouco para tanta dor. Fomos submetidos aos mais diferentes tipos de colonialismo. Aprendemos as mais contundentes formas de respeitar o Senhor. A pior delas foi o racismo, linha direta entre quem manda e é mandado. Nos impuseram uma nova etnia, religiões, obrigações, devoções e economia. Fomos escravizados à tecnologia, em nome de um mundo civilizado.
Pelas janelas do Atlântico, nossos olhos ainda choram amargas lembranças, vendo nossos irmãos partirem para terras desconhecidas. Não houve despedida, nenhuma notícia, nenhuma esperança. Uma delas fica do outro lado do oceano e se chama Brasil. É uma terra muito parecida com a nossa. Tem floresta, praia, muitos rios, clima quente, clima frio, gente que ginga, brinca e que faz também festa na roça. São irmãos do Congo, de Angola, Daomé, Gaó e Jané. Foram levados para lá. Carregaram na lembrança nossos deuses, nossas danças, nossa música, bebidas e comilanças. Misturado nosso sangue ao brasileiro. É por isso que eles são tão festeiros. Não fazem uma roda sem que haja um tambor, berimbau, reco-reco e agogô. Cantam em Yorubá, rimam em Nagô e começam a sambar. O que era uma roda vira festa, colorindo o país de norte a sul. Vem maracatu, boi-bumbá, congada, capoeira, reizado, o pingada, é jongo a noite inteira. Como num rap ou num partido alto, criam vários sentidos com a magia das palavras. Acarajé, quibebé, munguzá, caruru, abrazova, tapá, gererê, sarará, cururu, olerê, blá blá blá, bafafá, sururu, olará. E vejam só que interessante, depois das lágrimas de uma chegada angustiante, nasceram festas e folias que alegraram o povo até os nossos dias. Nossos irmãos rezavam para os deuses que não eram seus, cantavam músicas que não eram suas e fechavam as procissões que se arrastavam pelas ruas. Foi assim que aprenderam a desfilar. Nasceram irmandades de bambas organizadas como verdadeiras escolas de samba, que, aliás, são escolas de cultura e arte africana. Nelas se aprende as coisas mais elementares da vida. Por exemplo, uma banana, subvertida como símbolo de racismo. Na verdade, é o africanismo mais popular do Brasil. E se não devemos dar asas para o mal, podemos transformá-lo numa grande brincadeira de carnaval. Que tal? Cantemos a liberdade, e para que ela abrisse as asas sobre nós, tivemos que ser fortes de verdade. Aprendemos com Zumbi, com os Malés, Manuel do Congo, João Cândido e outros irmãos que já não estão aqui, mas deixaram um caminho a seguir. Aprendi que a vida é um permanente ritual de liberdade. Lutando por justiça, movimentos se espalharam pelo mundo inteiro. Estão documentados nos livros, no cinema, no teatro, na música, nas artes plásticas, nos grafites, por toda parte. Foi por ela que dediquei toda a minha existência e faria tudo novamente. Para que esta mensagem fosse tão transparente como as nossas águas, buscamos um caminho sem mágoas, procurando sempre a simplicidade. É como a África, mãe de tantas diversidades, lutando sempre por justiça, foi a forma que encontramos para mostrar a verdade. Precisamos semear nos livros, nas escolas, nas mentes e nos corações. Precisamos reconstruir o continente africano e a mentalidade de muitos. Precisamos escrever uma nova história de vida, pontuada de ações humanas fraternas e solidárias. Precisamos despertar em nossos irmãos o mais difícil de todos os desejos, o de aprender a amar, para que então a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Este será o maior desafio da Imperatriz. Axé, Nikenda, Nelson Mandela, CEL, Departamento África do Sul. Quem conta essa história pra gente é Nelson Mandela. Os griots são contadores de história africana. Nós vamos contar uma história na avenida sobre os olhos de Nelson Mandela.
Vamos dar vida aos seus pensamentos, a tudo aquilo que esse homem projetou ao longo de sua vida. A Imperatriz vai levar para a avenida um desfile de sentimentos, pensamentos e atitudes feitas por Nelson Mandela. Todos os setores têm um olhar de Mandela. Todos os momentos que a gente vai atravessar têm um sentimento de Mandela. E no final do desfile, a gente revela que quem contou toda essa história é esse pai dessa pátria negra chamada Nelson Mandela. Ele que narra esse desfile da Imperatriz. O que eu quero que vocês entendam com esse enredo é que nós precisamos fazer um carnaval de exaltação ao negro e não de lamentações. A Imperatriz não vai levar para a avenida o negro escravizado, o negro acorrentado, o negro chibatado, a tristeza, a dor. Isso todo mundo já viu. O cinema já mostrou, o teatro já mostrou e o carnaval já mostrou um monte de vezes. Então, dentro da Imperatriz, quando a Imperatriz começar o seu desfile, nós vamos cantar a alegria, vamos cantar a vida e vamos fazer com que cada ser humano faça uma reflexão da sua própria vida. Porque não é possível que haja tantos seres humanos na Terra ainda com um olhar preconceituoso com o negro, com o gay, seja lá o que for. Então, a proposta da Imperatriz, o nosso axé e quenda, é para que todos façam uma reflexão. Vamos dar as mãos e cantar a liberdade, acima de tudo, a igualdade. Como cantamos lá atrás, com liberdade e liberdade, vamos cantar com mais força ainda no Carnaval de 2015. E eu tenho certeza que nós temos a melhor ala de compositores do Carnaval Carioca e tenho certeza que a Imperatriz vai ter uma safra muito boa de samba enredo. Mas eu quero mais uma vez pedir a todos os compositores que não deixem de vir tirar dúvida, porque as nossas reuniões são muito importantes. Não adianta depois chegar com o samba pronto aqui no dia e achar que vai fazer e vai acontecer um samba todo errado e depois ficar chorando pelos cantos da quadra. Não adianta. Por isso tem reunião para tirar dúvida. Tem que vir, tem que tirar dúvida, porque eu estou aqui para isso. A gente perde um tempão pesquisando o carnaval, preocupado com o carnaval, para que vocês também se preocupem e levem a sério o trabalho que é feito. Então, a parceria que não vier na reunião e que depois fica chorando engano, só lamento, tá? Porque eu estou aqui para respeitar todos vocês e o tempo que vocês quiserem passar comigo, eu vou estar com vocês. Porque a minha preocupação é a preocupação da Imperatriz. Então, por favor, venham na reunião. São 2 reuniões que eu vou estar aqui junto com o Wagner para tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Mais uma vez obrigado. Eu espero que o nosso axé e quenda contamine a todos aqui de Ramos para que a gente desfile